ministro André Mendonça, ele chama a Polícia Federal, na verdade, ele está convocando a PF para uma nova reunião. Essa reunião ela vai definir as próximas diligências dos investigadores, né? Se teremos novas operações, porque qual que é o caminho? A Polícia Federal solicita ao juiz, que é o relator do processo, e ele autoriza ou não eventuais operações, e tem outros trâmites também que ocorrem durante esse processo e que o Dias Toffoli vinha travando, né? E chamou bastante atenção, Tiago, queria lembrar de um episódio, porque o cunhado do Vorcaro, aquela operação que pegou ele também indo para Dubai, não estava fugindo não, viu, gente? Foi só uma coincidência. O próprio ministro Dias Toffoli ficou muito bravo. Por quê? Porque ele autorizou a operação da PF, mas deu 24 horas para que a PF agisse. A PF já estava desconfiada, decidiu não fazer a operação e só depois de quase 72 horas que eles foram atrás. Então, conseguiram pegar o Fabiano Zettel, saindo do país, né? Então, ao que tudo indica, as informações também estavam vazando, o que é muito grave, compromete as investigações. Bom, o que você espera a partir de agora? A expectativa é que o Mendonça também defina, Tiago, se vai haver desmembramentos. Os próprios advogados do Vorcaro parece que querem agora que o Vorcaro seja julgado, né, o processo dele volte para a primeira instância. Como você avalia isso? Esse caso Banco Master já virou história de gibi, Berenice. História de gibi. Você pode fazer livro, você pode fazer documentário, você pode fazer, porque quanto mais a gente acompanha o caso Banco Master, mais dá vontade de sorrir diante de tudo que tem acontecido. O André Mendonça, em suas primeiras declarações, logo que teve acesso como relator do caso Banco Master, ele pede, e ele espera, na verdade, que haja os mesmos comportamentos para com ele relacionado a essa liberdade que houve a partir dos Dias Toffoli, porque qualquer pessoa hoje com mínimo acesso à informação sabe que existe um problema gigantesco de ordem nacional. Já foi dito de maneira pública que o que está envolvendo o Banco Master pode derrubar meia república, e eu já disse o seguinte, derruba a república inteira. Se você olhar para os números do caso Banco Master e definitivamente você considerar o que aconteceu, nossa, não fica um de pé. Porque não é possível que, quando você faz, e o Dácio aqui pontuou muito bem, toda a ordem cronológica dos fatos, Banco Master 2017, 2019, inquérito das fake news, por causa de investigação envolvendo ministros, o tempo passou, as investigações continuam acontecendo, Bolsonaro lá em 2022 falando sobre Alexandre de Moraes, mostra os contratos, Alexandre de Moraes, a minha esposa não tem contrato com o banco, aí vem Fundo de Previdência no Rio de Janeiro, e tudo isso vai acontecendo. 2025 explode o caso Banco Master, ele é liquidado, e agora o ministro André Mendonça, como relator desse caso, vai ter que fazer todo esse filtro, e é impossível não identificar corrupção. Impossível, é impossível. Porque você olha para o Alcolumbre, por exemplo, que faz uma indicação e é agradecido pelo Gilcildo lá no Amapá. Esse Gilcildo pega 400 milhões de previdência e aplica no Banco Master. No final você já sabe. Na Bahia, Credit Sexta, milhões de investimento. Aqui no Pará, via Bampará, mais de 90 milhões aplicados. Tudo deu em coisa ruim. Se investigar, não tem como. Diante de todas as indicações e análises técnicas, esse banco trabalhava com fraude. O André Mendonça vai reunir para constatar os fatos, somente. Porque se a Polícia Federal trabalhar certinho, assim como já prendeu outras pessoas, e Berenice, Dácio, nossa audiência, há pessoas que duvidam que existe alguma irregularidade no Banco Master. Isso é loucura. Existem pessoas presas por isso. Inclusive, o próprio Dias Toffoli, totalmente envolvido com o caso, mandou que operações fossem feitas, prendeu pessoas que têm provas fundamentais e ele deu um jeito de arquivar. Colocar em sigilo, inclusive com o próprio Alcolumbre.
Então, essa reunião com a Polícia Federal, ela não vai se deter apenas ao que tem a Polícia Federal. Assim como o próprio André Mendonça já pediu que o que está lá, no caso da CPMI e do INSS com o Senado, seja liberado para que a CPMI possa fazer a sua devida investigação. E Berenice citou aqui, Dácio, sobre uma coletiva de imprensa solicitada pelo senador que preside a CPMI do INSS, hoje, às 15 horas, e eu espero que ele venha com informações sobre isso. André Mendonça libera os arquivos para a Polícia Federal, para que a CPMI analise, mesmo que ele não obrigue que o Vorcaro venha à CPMI, claro, o Vorcaro esperto todo, não vai criar prova contra si mesmo, decidiu não vir com o habeas corpus que foi liberado, e o André Viana vai vir a público falar sobre, Carlos Viana, perdão, o presidente da CPMI, falar sobre novas atualizações da CPMI do caso do INSS. Então, André Mendonça, uma reunião sabemos que não vai ser suficiente, mas ele vai simplesmente constatar os fatos. Porque não tem como, a corrupção está escancarada nesse caso do Banco Master. E para acabar com tudo, envolve, no mínimo, 2 ministros da Suprema Corte, seus colegas, que segundo a carta assinada pelos 10, o Toffoli não tinha conflito de interesse, ele não pode ser colocado como acusado, que o que ele fez foi corretamente. Não, claro que não. Então, é uma situação extremamente delicada, que pede que seja resolvida o quanto antes e que minimamente a investigação aconteça. Por quê? Se minimamente a investigação acontecer, será impossível manter essa corte em pé. Como já foi citado pelo Dácio, não só a AB, como outros órgãos institucionais foram lenientes ao caso Banco Master, foram lenientes ao caso como foi discutido aqui, do inquérito das fake news, e agora eles terão que responder. Definitivamente, vocês não sabiam de nada? Impossível. Definitivamente, isso é impossível. Então, o que a nação brasileira espera do André Mendonça é que ele avance simples devido ao processo legal. Houve corrupção, que seja penalizado. Porque eles têm esse receio sobre essa liberação para que a primeira instância avalie, porque da última vez que isso aconteceu com um corrupto do nível que foi o Lula, lá o Sérgio Moro fez o que tinha que ser feito. No Rio de Janeiro, fez o que tinha que ser feito. E eles tiveram que pagar, inevitavelmente. Se houver, Berenice, Dácio, nossa querida audiência, uma simples análise do processo legal diante de tudo que você tem, 129 milhões de contrato com a esposa do Alexandre de Moraes, os milhões com Guido Mantega, os milhões com Lewandowski, os milhões com o próprio Toffoli, o caso envolvendo o Tayayá, a laranjada da família do Toffoli, se trouxer tudo isso, acabou-se, é suficiente. Querem mais o quê? As viagens de jatinho de Toffoli com os advogados? As viagens, inclusive, confirmadas pelo piloto desse jato, de Davi Alcolumbre com Toffoli e aquele senhor, aquele brother lá, de muitos lá do STF e do Senado que foi descoberto, que é investigado por lavar crime pro PCC, cara. Olha só, uma viagem contendo ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado e o cara que é suspeito de lavar dinheiro pro crime organizado. Essa reunião, de alguma forma, vai sair alguma coisa boa? De fato, não. Aí o tempo passa, vem Alexandre de Moraes, Dias Toffoli botando pressão para que não só impeachment não aconteça, mas como a CPMI do Banco Master, que é a nossa maior esperança que aconteça logo, não seja liberada. Qual é o medo de que a CPMI aconteça? Então, André Mendonça, tá tudo na tua mão, cara. Tá tudo na tua mão e não tem jeito. É só seguir o processo. Apesar de toda crítica que existe à Constituição de 88, existe necessidade inteira de reformatar essa Constituição, ela própria faz com que o processo aconteça e quem está envolvido, quem está dentro dessa corrupção toda, pague. É simples. Muito bem, são 12 horas e 45 minutos. Dácio, quero te ouvir também ainda sobre o ministro André Mendonça. Essa reunião hoje deve acontecer pessoalmente com os policiais federais e eles prometem apresentar um relatório detalhado, inclusive um panorama ponto a ponto que vai subsidiar essa definição dos encaminhamentos. E destaco ainda, quero te ouvir sobre isso, porque
o Mendonça autorizou que cerca de 100 aparelhos que ainda não foram periciados, olha só, né, pelo menos até sexta-feira, esses aparelhos ainda não tinham sido periciados, então que a Polícia Federal tomasse conta disso e não, como antes estava, 4 pessoas ali, peritos designados pelo Toffoli, o que deixa a investigação cada vez mais morosa e acaba atrapalhando, né? Bom, são alguns acenos de Mendonça. Como você vê essa sintonia entre ele e Polícia Federal? Teremos uma investigação, podemos esperar uma investigação séria a partir de agora? Pois é, Berenice, nesse momento a população está bem descrente, né, nas instituições, sobretudo no STF. Eu acho que figuras como Dias Toffoli, Barroso, Alexandre de Moraes mancharam a história do Supremo Tribunal Federal, macularam, portanto, uma instituição que deveria ser absolutamente íntegra, mas é preciso ter esperança. E é preciso ter esperança e, sobretudo, paciência. Por quê? Porque, mais do que nunca, o STF se tornou uma casa política. E nem sempre os ministros podem fazer manifestações de acordo com o que define o diploma legal, ou seja, a legislação, e nem sempre podem falar aquilo que pensam sobre os seus próprios colegas. Ou seja, existe algum grau de dissimulação ou de astúcia, se assim preferir. Portanto, a gente viu, por exemplo, naquela reunião que foi vazada, ninguém sabe por quem foi que gravou, que o Mendonça, ele deu ali um parecer favorável ao ministro Dias Toffoli. Claro, estava entre colegas e ele não pode ali declarar, caso ele tenha alguma observação em relação à prática do Toffoli, no sentido de que houve algum tipo de delito, ele não pode falar ali abertamente que ele acredita, ou não pode dizer ali abertamente a verdade. Portanto, o que vai dizer se o Mendonça está ou não cumprindo o seu papel dentro daquilo que prevê a legislação e dentro daquilo que a população espera, os seus atos. E até agora, Berenice, você bem lembrou, os atos do Mendonça têm sido irrepreensíveis. Ele fez uma revisão numa decisão do Dias Toffoli acerca da custódia, da cadeia de custódia de todos esses elementos, de todas essas provas, de todos os celulares. Então, ele está fazendo todo um processo que aparentemente vai acabar ensejando numa nova investigação praticamente. Já fez uma reunião com a Polícia Federal e a decisão seguinte foi no sentido de que nem mesmo o diretor-geral da Polícia Federal vai ter acesso a esse conteúdo, de maneira que ele impede qualquer controle político por parte do Executivo, que está intimamente ligado com esse caso. Vamos lembrar que o Vorcaro já esteve reunido com Lula, né? Então, o Vorcaro é impressionante, né? Vai ter um mau gosto danado, né? Ele se reuniu com, aparentemente, pelo menos foi o que noticiaram aí, né? Garota de programa, com Lula, com Alexandre de Moraes, com Toffoli, caramba, só com coisa estranha, mas enfim. O ponto principal, né, é que a gente precisa, nesse momento, ter algum fio de esperança. E essa esperança está sendo observada não só pelo campo conservador, mas pela sociedade de bem, pelo povo brasileiro, né, como sendo o André Mendonça. Tem muita gente depositando essa confiança nele. A capa da revista Veja dessa semana foi sobre isso, a suprema responsabilidade de André Mendonça, e eu espero que, por meio de um trabalho íntegro, correto, transparente, né, e, claro, sempre balizado pela legislação, a gente consiga ter aí a possibilidade de alguma punição para os maiores criminosos que, infelizmente, né, esse país já produziu e que são, obviamente, os maiores criminosos do mundo, já que caso de corrupção desse tamanho a gente nunca viu.